Já parou para pensar por que quase toda cultura tem histórias de criaturas míticas? Algumas pessoas só ouviram as lendas, outras descartam completamente, e tem quem jure de pé junto que já viu uma dessas. Esse vídeo é sobre as criaturas escondidas e aterrorizantes que te observam dos arbustos da Amazônia quando você está sozinho. Esse grupo de turistas estava explorando uma área remota e isolada da floresta quando deu de cara com algo tirado direto de um pesadelo. No meio da noite, eles avistaram uma criatura com olhos brilhantes, rosto parecido com o de um cachorro, mas com corpo de homem. E ela estava rosnando sem parar. Dá para imaginar o pavor que bateu neles. Conseguiram escapar, mas quando as imagens foram parar na internet, muita gente ficou chocada. Muitos disseram que era o Dogman, uma criatura mitológica que dizem ser hostil com humanos. Encontro com o Dogman. Acampar na natureza pode ser incrível, até algo assim acontecer. Um campista estava se ajeitando para dormir quando notou uma forma estranha do lado de fora da barraca. No começo, achou que era um lobo, mas conforme os olhos se acostumaram com a escuridão, ficou claro que não era um animal comum. Era o Dogman, uma criatura bizarra com corpo humano e cabeça de cachorro. Ver aquilo definitivamente não era um bom sinal. Espero que ele tenha sobrevivido à noite. A donzela cobra. Numa noite qualquer, um homem voltava para casa por dentro da floresta e se deparou com algo de dar pesadelos. No meio do caminho, estava sentada uma mulher, ou pelo menos parecia uma, brincando com o próprio cabelo. Mas atrás dela, arrastava-se um rabo enorme de cobra, verde e retorcido. Paralisado de medo, ele gravou tudo, sem coragem para correr. Ele achou aquilo meio bonito, de um jeito esquisito. Quando teve coragem de chegar mais perto, o pavor venceu e ele saiu correndo dali. Algumas coisas colocam uma cara humana só para atrair você, e ele fez a escolha certa em fugir. Encontro na caverna. Essa aqui parece cena de filme de terror, só que aconteceu de verdade. Um cara estava explorando a selva como se fosse só mais uma aventura quando notou algo estranho perto de uma caverna. Ele fez o que qualquer curioso faria. Sacou o celular e começou a gravar. Do nada, figuras humanoides começaram a aparecer. Rostos esquisitos, membros longos gritando numa língua que ninguém entendia, cercaram ele rápido. E essa foi a última vez que alguém o viu. Alguns acham que era uma tribo antiga. Outros dizem que nem humanos eram. De qualquer forma, a selva não tá pra brincadeira. Encontro com o pé grande. Acreditando ou não no pé grande, tem uma coisa que é certa. Nunca tente filmar um. Um homem curioso com os boatos sobre o pé grande resolveu fazer uma expedição sozinho pela mata. O que ele gravou acabou sendo o último erro da vida dele. Ele viu um pé grande enorme, encostado numa árvore, como se estivesse curtindo a vista. Mas no momento que a criatura percebeu que estava sendo observada, tudo mudou. O homem tentou fugir, mas o vídeo cortou bem ali. A câmera foi recuperada pelas autoridades. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Pesadelo na selva. Um guia turístico no Brasil, durante uma trilha, viu algo que ninguém acreditaria se não estivesse filmado. Uma criatura que parecia uma mistura de bode, canguru e cachorro. As patas traseiras eram maiores que as dianteiras. Olhos vermelhos encarando. Do nada, um rabo parecido com um chicote se mexendo e um cheiro podre, como carne estragada. Orelhas peludas e longas balançavam enquanto ele andava. A qualidade do vídeo não era das melhores, mas foi o suficiente para gelar a espinha de quem viu. Seja lá o que fosse, não era desse mundo. Besouro estranho. No coração da Amazônia, um homem encontrou algo que parecia irreal. Um besouro gigante, com corpo marrom e chifres longos. Curioso, ele levou o bicho para casa, tirou fotos e postou na internet. Os especialistas confirmaram, era um besouro Hércules, um dos maiores insetos voadores do mundo. Os machos têm chifres enormes, usados para batalhas e para impressionar fêmeas. Parece até que a natureza criou esses bichos para duelos de gladiadores em miniatura. Encontrar um desses na natureza é como topar com uma criatura mítica de um conto de fadas. Criatura nas árvores.
É por isso que os especialistas vivem dizendo para não se enfiar na mata fechada. Você nunca sabe quem está te observando. Um trilheiro, já sabendo das histórias estranhas daquele lugar, instalou várias câmeras ao redor do acampamento. Uma delas gravou algo que deixou muita gente confusa. Uma figura gigante entre as árvores, vigiando a barraca como se estivesse esperando alguma coisa. O trilheiro não estava lá na hora, e ainda bem. O vídeo viralizou, e muita gente começou a especular. Alguns disseram que era só um animal selvagem, mas a maioria achou grande demais. Pode ter sido um pé grande. Criatura lobo. Esse vídeo, gravado nas profundezas do Brasil, não vai sair da sua cabeça tão cedo. Um viajante filmou o que parecia ser o corpo de um lobo enorme, caído no meio da estrada de terra. Mas aí vem a parte estranha. Moradores da região já tinham relatado criaturas parecidas com lobos andando por ali. Difícil saber se era só um animal selvagem ou algo mais perturbador. Alguns juram que era um lobisomem, outros acham que pode ter sido alguma outra criatura. No fim, ficou como mais um mistério sem explicação. Caranguejo raiz. Isso aqui é o tipo de coisa que ninguém quer encontrar. Um vídeo tremido, gravado num local desconhecido, mostra uma criatura enorme, parecendo uma mistura de caranguejo com raízes de árvore, rastejando pelo chão como se tivesse acordado para uma caçada noturna. Foi gravado por um veículo remoto, porque nenhum ser humano quis chegar perto. A internet pirou com o vídeo. Uns disseram que era experimento de laboratório que deu errado. Outros garantem que era um monstro trazido das profundezas da floresta. Ninguém sabe onde está agora, ou se ainda está por aí. Esmaga guindaste. Durante uma escavação de rotina na selva, apareceu algo que nem parecia real. Uma cobra com quase 20 metros de comprimento e tão grossa que foi preciso trazer um guindaste para mover o bicho. Mesmo assim, a máquina parecia que ia desistir. Muita gente online disse que era só uma anaconda gigante, mas os especialistas analisaram e descobriram que ela nem estava totalmente desenvolvida. Aí começaram as teorias. Seria a mítica tonoa, uma cobra lendária que todo mundo achava extinta. Se isso era só o filhote, imagina o tamanho da adulta. Pântano misterioso. Dando uma olhada nas imagens históricas, dá para ver o movimento, como se estivesse seguindo um padrão. No meio de um pântano na Argentina, o cineasta de terror Sérgio Nospiller encontrou algo inacreditável. Uma ilha flutuante perfeitamente redonda, chamada O Olho. À primeira vista, parecia imóvel, mas imagens de satélite mostraram que ela estava se movendo lentamente há anos. Quando Sérgio pisou nela, disse que parecia andar numa esponja gigante. Ninguém encontrou sinais de que tenha sido feita por humanos. Gases borbulhantes por baixo pareciam mantê-la flutuando. Diferente das outras ilhas flutuantes que precisam de manutenção, essa se sustenta sozinha, com seus movimentos silenciosos e estranhos, sem parar. Árvore amaldiçoada. Agora isso aqui não é coisa normal da floresta. Isso é coisa amaldiçoada. Esse vídeo apareceu na internet e parece saído de um filme de terror. No tronco de uma árvore tinham umas criaturas parecidas com vermes, todas se mexendo ao mesmo tempo, como se dançassem sincronizadas. O suficiente para dar arrepios em qualquer um que assista. Para ser honesto, até eu fiquei assustado vendo isso. Encontro com vampiro. Já se perguntou como seria ver um vampiro de perto? Talvez você não encontre um vampiro de verdade, mas algo bem parecido. Na floresta amazônica, um viajante filmou um morcego estranho no chão. Só que não era um morcego comum. Tinha uma aparência sombria, quase vampírica. E aqueles olhos pareciam alienígenas, olhando direto para a câmera. Se fosse comigo, eu já estava voltando para casa na hora. A natureza tem uma maneira assustadora de te surpreender. E essa é mais uma prova de como o mundo selvagem ainda esconde muitos segredos. Inseto folha. Em 2015, um explorador da natureza encontrou algo que, de primeira, parecia só uma folha. Mas aí começou a bater as asas. Não era uma folha coisa nenhuma. Era um inseto folha, com forma e textura tão perfeitas que até um especialista se confundiu. Esses bichos são mestres da camuflagem, imitando folhas com tanta precisão que até os predadores acham que são de verdade. Algumas espécies têm até marcas que imitam mordidas, para enganar ainda mais.
Quando andam, se balançam como folhas ao vento. Baleia na selva. E agora? Uma baleia no meio da selva. Literalmente. Uns turistas andando pelos manguezais da Amazônia encontraram uma baleia jubarte de 10 toneladas morta, longe de qualquer oceano. E o mais doido, ninguém sabe como ela foi parar lá. Os cientistas acham que marés violentas podem ter jogado o corpo para dentro da floresta. Mas estamos falando de selva fechada, não de praia. A baleia era jovem, talvez com 1 ano de idade, sem ferimentos visíveis. Tinha uns 18 metros. Uma equipe inteira foi chamada para investigar e ficou sem entender nada. Parece que o oceano se perdeu no caminho. Até que a ciência explique. Esse é só mais um capítulo estranho no livro de regras da Amazônia, onde o impossível acontece. E aí, será que a floresta guarda criaturas que nós nem conseguimos imaginar? Ou será que essas gravações são apenas o começo de algo muito maior e mais assustador do que pensamos? Se você teve coragem de assistir até o final, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais sinistro. Nos vemos, se você sobreviver até lá.